Fala pessoal, graça e paz. Você está no primeiro podcast missionário Luz do Mundo. Estamos aqui com a presença de um homem de Deus muito especial, que teve um dia bem intenso, né? Aliás, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente teve um final de semana bastante intenso. Domingo à tarde, pós-congresso, pós-aniversário do ministério. Então a gente está, né, debaixo de uma graça desses dias que Deus derramou. Então, apesar de cansados, renovados, né? Como diz Paulo, o homem interior renovado, mas o exterior, né, bem cansado. Mas muito grato, pastor, por recebê-lo aqui. É uma honra ouvi-lo. Fomos muito ministrados mais cedo pela palavra do Senhor e cremos que os que ouvirão aqui também serão ministrados, porque Deus de fato te deu graça e você tem sido um canal para nós. Amém, Guilherme. Satisfação estarmos aqui hoje. Como bem você disse, dias intensos, mas dias que fomos ministrados da parte do Senhor, pelo louvor, pela palavra. E quando o pastor Marcos, hoje pela manhã, né, domingo pela manhã, ele disse: depois da ministração hoje de manhã, do culto de ações de graça pelos 34 anos, o podcast, hein? Aí eu digo, pode o quê? Aí, podcast, aí eu, tá, tudo bem. Era para a pastora Runari, minha esposa, estar aqui, mas como estamos andando com a nossa tribo toda, as 3 crianças, Nicole, José Nicolas e Melissa, achamos por bem ela ficar na casa onde estamos hospedados, da irmã Vilma, e eu fui rapidamente, bate e volta, deixei ela lá e vim para cá, para gravar e compartilhar com vocês as experiências que o Senhor tem nos dado ali no sertão, e também contar um pouco do desafio missionário que é lá, porque hoje, Guilherme vai entrar em detalhe mais um pouco, oficialmente representamos algo lá no Nordeste para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. A gente vai conhecer de pouco em pouco a história do pastor José Carvalho, mas eu quero saber primeiro do José Carvalho. A história do Senhor de conversão, como o Senhor chegou a Jesus, nasceu, não nasceu no lar cristão, como é que é a história do Senhor até esse encontro de fato com Jesus? Tanto a minha família materna como a minha família paterna são de confissão católica tradicional, bem tradicionais. E eu fui o primeiro evangélico da minha família. Isso ainda no Piauí? Lá no Maranhão. Maranhão. Hoje eu estou no Piauí por direção de Deus. Minha esposa e eu fomos para o Piauí a trabalho e Deus moveu as circunstâncias e tem movido para nos direcionar para o serviço da igreja. Mas eu nasci em Arame, Maranhão, interior do estado do Maranhão, a mais de 600 quilômetros da capital São Luís. Minha esposa também nasceu em Arame, Maranhão, pastora Runária. E aos 9 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus na primeira igreja batista da minha cidade. Então você é batista de origem. Sou batista. Eu disse hoje que eu sou Bates Bleia, né? Bates de batista, Bleia de assembleia. E aceitei Jesus. Eu lembro-me, Guilherme, que eu fui para a igreja por meados de junho e julho, eu brincando na rua, né? Só de calçãozinho, brincando do cola, da bandeirinha, do esconde-esconde. E umas 8 casas após a minha, tinha uma casa, não era salão, não era templo, era uma casa que a sala se tornou o processo de plantação de uma igreja. O pastor Iraciel Fernandes foi o obreiro enviado para a cidade de Arame, e eu brincando com os meninos, algo me chamou a atenção, e eu lembro nitidamente, isso tem mais de 25 anos, tem 26 anos, eu dobrando os meus braços naquela janela e ouvindo aquele pastor ministrando, na época missionário, ministrando a palavra. E não sai da minha memória, porque o pastor Iraciel, ele sai lá de onde ele estava, hoje pastor, ele vem à janela, ele para o momento da liturgia, ele para tudo. Vem à janela e diz, vai em casa, toma um banho, bota uma camisa e vem para o culto, rapaz. E eu passei aí aos cultos. Todo dia eu ia. Em dezembro de 1999, então, 98... E isso já tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Dezembro de 1998, eu tomei minha decisão por Cristo. E eu lembro de uma das pessoas que disse, rapaz, mas tu não é crente? Porque eu já tinha mais de 6 meses indo para a igreja, mas não tinha confessado a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Então eu me levantei e fui. Eu lembro que era Natal porque tinha uma árvorezinha de Natal lá perto do altar da igreja. Da igreja não, né? Da sala que era o salão da igreja. Aos 12 anos de idade eu me afastei, porque a igreja fechou. E aí você que me escuta hoje, nesse primeiro momento eu já faço um apelo. Né? Minha cara é apelo. Eu faço um apelo. Ore
pelas igrejas que estão em processo de plantação. Algumas fecham por falta de recursos humanos, por falta de recursos financeiros, e algumas pessoas se afastam, se desviam. Eu passei 3 anos afastado, e aí eu voltei na Assembleia de Deus em 2004, outubro de 2004, eu já volto na Assembleia de Deus, me reconciliando. E aí foi lá onde eu conheci os mistérios, né? Quase toda a ciência, fui batizado do Espírito Santo, falei em línguas, e foram ao todo quase 20 anos de Assembleia de Deus, Maranhão, interior do estado, São Luís. Trabalhei em instituições da Convenção Assembleiana no estado do Maranhão. Casei-me e fui morar em Teresina, Piauí, capital do estado. Lá servi a igreja local como líder local da congregação onde estávamos. Quando foi no término de 1 ano e 11 meses, minha esposa havia finalizado a faculdade de odontologia, quando o vento de Deus soprou para Piripiri. Ela foi para Piripiri e eu fiquei em Teresina, porque trabalhava em Timon. Timon, Teresina só é uma ponte, né? O Rio Parnaíba, que divide as 2 cidades. Timon, Maranhão, Teresina, Piauí. Na época eu era gerente regional da Companhia Energética do Maranhão, o Grupo Equatorial, que hoje é grande no Brasil. Conheço. E na época era Semar ainda, mas já do Grupo Equatorial, e eu era gerente regional. Eram 24 cidades, era um salário fora do comum. E eu lembro que minha esposa disse assim: meu filho, vem embora para Piripiri, vamos morar aqui. O que eu ganho, ela é odontóloga, né, cirurgiã dentista, o que eu ganho dá pra gente viver. Eu disse: nada, eu vou ficar aqui, eu sou gerente regional da Companhia Energética do Maranhão, eu vou trabalhar em quê? E ela disse: eu vou orar. Eu digo: minha filha, tá tão bom. Não vai envolver Deus nesse negócio, não. Não, eu vou orar, porque eu não casei para ficar longe do meu marido. Em menos de 3 meses, essa mulher orando, eu bati o carro no domingo eu já estava morando em Piripiri. E daí então começou toda uma jornada. Nós servimos a igreja local, não era nosso pensamento plantar a igreja em Piripiri. Mas ainda antes de chegar nessa parte de Piripiri, eu queria ouvir do senhor como foi o processo de compreensão do chamado. O senhor hoje é pastor, plantador de igreja, mas existe um início, existe um processo, existe um momento que você compreende, você vai ser trabalhado por Deus, mas existe algo que você primeiro percebe em si. Como foi esse processo do Senhor para chegar nesse ponto? Guilherme, eu costumo dizer que o chamado de Deus ele pode ser manifestado de 2 formas, e essas 2 formas foram manifestas na minha vida. Então eu creio sim no chamado sobrenatural de Deus e individual, e creio também que a igreja local é um instrumento de Deus para identificar esse chamado. Eu lembro que ainda assim, quando eu retornei a Cristo, já na Assembleia de Deus, eu tive um pastor, meu segundo pastor. Meu primeiro pastor foi o pastor José Genário Pereira de Brito, ainda vivo e atuante. E o meu segundo pastor, jubilado, pastor Valdivino Pereira Miranda. E eu lembro que eu tive um sonho nítido, real, que eu saía no meio da rua correndo e eu olhava para o céu, e você que me ouve, que nos assiste, dificilmente você sonha olhando para o céu. Você já sonhou olhando para o céu? Busca aí um sonho. Não lembro, realmente. Os meninos que estão aqui, vocês já sonharam? Vocês já viram? Sonhou e ficou olhando assim para o céu. Dificilmente, no sonho, você olha para o céu. Eu fui pesquisar depois isso. E eu olhei para o céu. E do céu saiu uma luz, como se fosse 3 sol. 3 sóis, né, girando um ao redor do outro. E saía aquela luz, me pegava e eu, com medo, desesperado, corria. Ia para debaixo de algumas árvores, numa praça perto de minha casa, e aquela luz penetrava aquelas árvores e ia até mim. Corria para dentro da casa do meu avô, que era do lado da casa da minha mãe, me jogava debaixo da cama, e aquela luz penetrava o telhado, a cama, e me pegava lá embaixo. Por último, eu saí ao redor da praça, onde dava entrada ao quintal do meu avô, que era um quintal grande. Eu entrava na casa de um vizinho, e na casa daquele vizinho saíam várias caveiras do chão e iam se amontoando uma do lado da outra. E uma voz dizia: são pessoas mortas que precisam de vida. Aí eu acordei desesperado. Fui para onde? Para casa do meu pastor. Quando eu cheguei lá, que eu contei o sonho para ele: pastor Valdivino, eu sonhei assim, eu tô com medo, porque aquela luz não me deixava quieto e era em cima de mim, e depois alguém dizia que tinha gente morta e precisava viver. Ele olhou para mim: sabe qual é a interpretação do seu sonho? Qual é? Te vira, rapaz, vai orar, vai pedir para Deus. Quando eu ia saindo, ele disse algo que eu guardei. Ele disse: quem tem chamado de Deus pode correr para qualquer lugar, mas nunca se esconderá do Senhor. E eu então guardei aquilo.
e procurei me envolver na atividade comum da igreja, nos ministérios e nos departamentos, que foi a segunda forma que Deus de fato confirmou esse chamado. Então, desde cedo eu trabalhei como professor de escola dominical. Eu amo a escola bíblica dominical. Trabalhei com pré-adolescentes, com jovens, com adultos, com obreiros. Eu passei um bom tempo da minha vida que todo domingo era sagrado eu estar em consagração, em jejum. Para mim, ainda hoje é o melhor dia, no caso para a gente, que a escola acontece domingo pela manhã. Então você acorda, vai para a escola, vai jejuando e louva e ministra a palavra. É ministrado pela palavra, está em comunhão com os irmãos. E aí as coisas foram acontecendo. Depois da escola dominical, eu fui assumindo trabalhos na minha cidade natal, Arame. Eu lembro que eu trabalhava como analista de qualidade lá em São Luís, né? Eu ainda jovem, solteiro, analista de qualidade em São Luís, no Maranhão, na companhia energética. Estava finalizando a faculdade de administração, quando eu fui contraído de uma tosse que perdurou por várias semanas e começou a aparecer um quadro de catarro e sangue. Fui para algumas consultas com 4 clínicos gerais e nessas consultas o último me encaminhou para um pneu. Quando eu cheguei lá na consulta de imediato, que eu falei tudo, eu digo, olha, na melhor das hipóteses é uma tuberculose, na pior é um câncer. Vou passar aqui uns exames para ti. Aí eu entrei em desespero, liguei para minha mãe, já serva do Senhor, minha mãe já crente. Ela foi para São Luís e quando ela chegou lá, eu disse, mãe, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui não, quero ir embora. Por quê, meu filho? Não, estou cansado. Se eu estiver mesmo doente ou não sei, eu quero ir embora. Tá bom. Na segunda eu pedi conta, na terça tranquei a faculdade, na quarta na segunda eu pedi conta e peguei os exames, na terça tranquei a faculdade, na quarta fui dar o retorno com o médico disse, teu pulmão tá limpo, não tem nada. Eu já tinha arrumado as malas, já tinha pedido demissão, já tinha trancado a faculdade e fui. Foi quando em 2010 eu assumi minha primeira igreja, como lá eles chamam de pastor congregacional, no sul do Maranhão. E até hoje eu tenho esse registro, eu, pastor Paulo Pereira Neto, o irmão Antônio José, que era o irmão Nenzinho, o nosso cooperador, e assumimos essa igreja. Então, Deus me chamou para a sua obra de uma forma sobrenatural, mas Ele também usou a igreja local para confirmar esse chamado na minha vida. Porque existe muito aqueles que abrem a boca e dizem, Deus me chamou, dormem, irmãos, aí amanhece pastores, botam a mão assim na cabeça, eu sou pastor, isso não existe isso. Alta unção. Não, aquele que recebeu a imposição de mãos vai impor as mãos sobre outro para o santo ministério. Então Deus me chamou dessas formas, dessas duas formas eu acredito. Você tem dúvida? Deus pode lhe chamar assim de uma forma sobrenatural, mas Ele também pode usar a igreja local. Olha como o José, olha que menino jeitoso, vamos convidar ele para o grupo de evangelismo. Olha, ele conhece bom de Bíblia. Você não quer me auxiliar na classe, ser meu professor auxiliar? José está se desenvolvendo tão bem na escola. Filho, você não quer assumir uma classe? Meu Deus, que amor ele tem, a classe cresceu. Você não quer tomar de conta de um grupo de crescimento, de uma célula, de um pequeno grupo, uma missão no lar, qual seja o nome que se utiliza? Meu Deus, mas que jovem comprometido de testemunho. Nós vamos plantar uma igreja. Meu filho, você aceita o desafio de ir para lá plantar essa igreja? Aceito. Então Deus usa a igreja local para confirmar o que Ele, sobrenaturalmente ou não, lhe chamou e já falou ao seu coração. Perfeito. Nós vemos isso em Paulo, em Atos 13, que diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí, dentre esses profetas e mestres, Paulo e Barnabé. Então já estavam servindo a igreja de Antioquia, já tinham um ministério ali já há aproximadamente 1 ano, só então eles iniciaram de fato as suas viagens missionárias e se tornaram apóstolos, né? O apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje, primeiro foi um profeta, ou mestre, o texto não detalha qual, mas ele servia ali a igreja local para só então de fato iniciar ali a plenitude do seu ministério, né? Esse trabalho em direção aos gentios, né? E hoje também, Guilherme, muitos cristãos se prendem a o que eu vou fazer? Qual é o meu chamado? O teu chamado é servir. Sirva em qualquer ministério da igreja local. Sirva. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu mal sei orar. Pegue um pano, limpa o chão da igreja, limpa as carteiras, limpa o banco, limpa a cadeira, a poltrona, o que for. Faça algo, sirva a igreja local. E nesse serviço da igreja local, nesse desenrolar, nesse amontoado da comunhão, você vai descobrir seu chamado. Ninguém descobre chamado sentado.
Ninguém descobre chamado como espectador. Deixa eu ver aqui. Tem um download espiritual que chega assim, um anjo aparece assim com um rolo, você é isso, aquilo, não tem isso não? Não tem. Não tem, né? Não tem, é serviço. Por mais que haja algo sobrenatural, a confirmação vem pelo serviço. Porque se você não serve para servir, você não serve para nada. Se eu não sirvo para servir, eu também não sirvo para nada. O próprio Cristo diz, eu sou exemplo. Pegou a toalha, a bacia, lavou os pés dos discípulos, diz, o que eu faço hoje vocês vão entender amanhã. Então o Senhor Jesus nos chamou para servir. Você quer descobrir seu chamado? Pode vir de forma sobrenatural, também vindo acompanhado da confirmação da igreja local, mas ambos através do serviço. Com certeza. E a gente fica muito, às vezes, preso no chamado pastoral, naquele chamado do pregador, do evangelista. E a maior parte dos crentes não são pastores, não são evangelistas, e se fosse assim, onde estaria o resto do corpo? Então a gente mistifica tanto e acha que só essas pessoas que têm ali uma posição de ministração na liturgia do culto é que de fato tem um chamado, mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é, cada um de nós somos imagem de Deus, portanto dotados de atributos que servem para a realização da missão. E se nós olhamos só para esses que estão ali, que têm essa posição de ministração no culto e dizemos que esses é que tem chamado, nós caímos num erro profundo. Então, o Senhor apontar para o serviço como um meio de descoberta do seu propósito é fundamental. E temos que ter o cuidado com o espírito da soberba. Eu costumo dizer que é o único sentimento que quando Deus olha no homem, ele lembra do inimigo da nossa alma. Porque foi a soberba que gerou no inimigo da alma o desejo de estar ou ser maior do que Deus. Eu lembro do relato do pastor Mendes, ele que foi o plantador da primeira igreja batista de Atibaia. O pastor Mendes começou a igreja em uma garagem e em um determinado momento, com um colegiado de pastores, ele anunciou o nome do pastor que iria substituir ele. E aí ele mencionou o nome do pastor Davi Murk, filho, ou Davi Murk Júnior. E alguém se levanta e questiona, porque o vice dele estava na reunião. Quando essa pessoa questiona, esse obreiro, esse pastor, o pastor Mendes não precisou defender. O próprio pastor, que era vice dele no ministério, levantou e disse, não, Deus me chamou para ser segundo. Deus me chamou para auxiliar. Nem todos estarão em posição de destaque. Nem todos estarão na linha de frente. A própria Bíblia vai dizer, uns profetas, mestres, doutores, evangelistas, então cada um é chamado para uma área específica da igreja e do corpo de Cristo. Perfeito, o galardão é em função da fidelidade e não em função da posição. Isso. Então, a gente cria uma mística muito grande em torno da posição do corpo, né? Meu chamado, e a gente acha que é aquela coisa, e não é, né? Então, se eu apontar para o serviço, apontar para essa humildade, esse lugar de se colocar à disposição do corpo, e então vai se auto-percebendo, a igreja vai te dizendo, vai te apontando o seu ministério, e é um trabalho assim conjunto de retroalimentação, né? Perfeito. Com certeza. Mas, pastor, para a gente caminhar agora também para uma outra direção aqui dentro desse nosso bate-papo, a gente hoje não tem muito tempo, infelizmente. Teremos aqui, ele já prometeu que vai voltar para gravar um outro podcast. Tá precisando do nosso Lighthouse, a gente vai ver isso direitinho ainda. Mas a gente vai ouvir muito ainda dessa história do senhor. Mas eu queria saber um pouco... A gente tem dois caminhos, a gente fala de piripiri ou fala do dia de hoje? O que o senhor prefere? Eu quero falar de piripiri. Piripiri? Então vamos lá. E em piripiri eu Mas falo um pouco. já é o link que a gente está conversando. Sim, então, sim, como é que foi esse trabalho para o senhor chegar em Piripiri? O senhor até começou a pincelar essa história de chegada. Então, conte esse trabalho, essa chegada lá. Quando eu casei com a pastora Ronária, em junho de 2012, no outro dia eu já estava em Teresina. Casei, não quis ficar na minha cidade nem um dia. Quem casa, quer casa. Né? Por isso que a Bíblia diz, sairá, pois o menino, o mancebo, o jovem da casa do seu pai, tomará uma mulher, ambos serão uma só carne. Eu fui embora para Teresina, minha esposa tinha faculdade ainda para finalizar. Foram dias difíceis, esses detalhes eu deixarei para outro momento. E quando ela termina a faculdade, ela consegue porta para Piripiri, queria que eu fosse, eu disse que não, como eu já havia mencionado. Ela orou e um camarada do nada bate o carro da empresa que eu andava. Eu voltando de um domingo à noite da igreja, o carro deu perda total, não aconteceu nada comigo, nem com ela, nem com meu cunhado Neemias e nem com o jovem da igreja que vinha com a gente. Segunda, terça, eu fui para o serviço. Terça-feira eu fui demitido. Dia 18 de maio de 2014. Porque dia 20 de maio é o aniversário dela. E eu lembro que eu liguei para o pastor José da Mota Maciel, um amigo que temos ali em Piripiri, pastor.
Na época ele era diácono da igreja e ela estava na casa dele. Eu disse, pastor, irmão Mota, deixa eu ir para sua casa, aniversário da Ronário, eu estou desempregado mesmo. Ele, venha. Fui. Em uma conversa numa mesa com ele e o filho dele, que hoje também é pastor, Kennedy, ele disse, rapaz, vem embora para Piripiri. Piripiri é uma cidade de oportunidades. De fome você não passa aqui não, fica com medo não. Você não tem nada lá em Teresina, não tem parente, não tem emprego, não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta, só tem as coisas da casa. Ele, rapaz, eu vou embora. Quando eu cheguei, que eu contei para o meu pastor em Teresina, ele não quis aceitar. Eu já foi me despedindo dos irmãos e no domingo eu estava em Piripiri. Morei de favor em Piripiri, na casa hoje do pastor Mota e da missionária Mariazinha, que é a esposa dele. Morei de favor com minha esposa lá, congregamos com eles numa congregação que ele dirigia. Ao todo foram 6 anos servindo a Deus na Assembleia de Deus Missão, na época presidida pelo pastor José Veras Fontinelli, de saudosa memória. Quando foi em janeiro de 2015, o pastor Fontinelli me convida para assumir uma congregação na cidade. Eu assumi a congregação no domingo, na terça sofri um acidente, quebrei o fêmur esquerdo. Fui para cadeira de rodas, fui para muletas, passei 2 anos afastado. 2016, 15, 16, 17 eu volto a trabalhar na faculdade CRISFAP, que trabalho desde agosto de 2014. Agosto agora, 2024, fizeram 10 anos que eu trabalho na faculdade CRISFAP lá em Piripiri. E aí eu fui acidentado para dentro da casa do pastor Fontinelli. Ele cuidou de mim como um filho, foi dias de bênção. Passamos 3 anos e meio liderando a igreja. Comecei a trabalhar manhã, tarde e noite, eu entreguei a igreja. Algumas coisas aconteceram, né? Alguns pensamentos foram divergentes e nós entendemos ser o momento de entregar. Hoje eu penso e analiso, vejo que eu fui covarde em ter retrocedido. Eu cheguei a um determinado momento, Guilherme, em pensar, meus irmãos, que a melhor forma que eu tinha de fazer a obra de Deus era prosperando. Prosperando, ganhando muito dinheiro e dava dinheiro para o meu pastor. Não, meu pastor, você quer dinheiro? Está aqui. Eu lembro uma vez, já congregando com o pastor Mota, o irmão Mota, ele iniciou o processo de plantação de uma igreja de Piripiri, que hoje é uma igreja viva, abençoada, que é a Assembleia de Deus Missão Comadésima. E quando ele foi, eu não acompanhei. Né? Anos depois, eu tomei a decisão de estar com o pastor Mota. E esse pastor Mota começou esse trabalho, né, da Assembleia de Deus Comadésima, e eu e minha esposa, então, tomamos a decisão de ir para lá. E eu lembro que uma vez, no grupo dos obreiros, ele pediu, gente, nós estamos precisando de 10 sacos de cimento para a congregação fulana. Aí eu, precisa mais não, meu pastor. Já está aí os R$350, que era R$35 saco de cimento. Então eu pensava que a melhor forma de eu fazer e servir na obra de Deus era só trabalhar, ganhando muito dinheiro, prosperando e dar dinheiro para o meu pastor. Eu trabalho com abelha sem ferrão, abelha nativa sem ferrão. E março, abril, quando a pandemia fechou tudo aqui no Brasil, em 2020, eu tinha poucas colmeias e eu balançando uma rede. Minha esposa, a clínica onde ela trabalhava fechou, a situação financeira não estava boa. E eu lembro que eu balançando na rede, algo veio na minha mente e eu discerni ser a voz do Espírito de Deus. Né? Veio aqui na minha mente aquele pensamento das abelhas virar o dinheiro do sustento. E eu então comecei a trabalhar com elas, multiplicando, vendendo mel, aquela coisa, consultoria, viajando Maranhão, Piauí, Ceará, vendendo colmeia, vendendo mel. E eu lembro que de maio de 2020 a junho de 2021, eu ganhei mais de 160, 170 mil reais, só nesse negócio de abelha. Fora o salário comum que a gente tinha do emprego. E aí eu pronto, não, estou rico, agora não tem para onde correr. E eu lembro então que, já congregando com o pastor Mota, ele pelejando comigo. Eu vou lhe apresentar a presbítero, eu era diácono. Não quero saber de presbitério não vou ser presbítero não. E ele insistindo. Assuma a escola dominical como superintendente. Não quero não, pastor, escolha outro, eu não vou não. E dando sempre uma desculpinha. Porque eu havia sido machucado no ministério. E você que me escuta, você que está à frente da obra missionária, o Senhor Jesus, ele não nos chamou para uma caminhada sem sofrimento. Atos 16 é o capítulo de toda a Bíblia que apresenta o poder do Evangelho alcançando as mais diversas pessoas. E quando Deus diz a Paulo para que ele fosse a Macedônia, ele é impedido 2 vezes pelo Espírito de Deus de ir para onde ele queria ir. Quando Deus nos dá a direção, Guilherme, eu acredito que o fim terá
sucesso, nós vamos lograr um êxito, mas o processo nem sempre será fácil, né? Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Silas no mesmo barco, mas no propósito de Deus, ele alcança 3 pessoas diferentes, como eu até comentei hoje pela manhã. Ele alcança uma mulher rica, um servidor público, um homem de classe média, que é o carcereiro, a rica Lídia, vendedora de púrpura, e a menina pobre, escrava. Ele alcança pessoas de etnias diferentes, pessoas de religiões diferentes, tudo porque ele obedeceu. E eu fui covarde na época em entregar à igreja. Você que está à frente de um trabalho, na obra missionária, dirigindo uma igreja, liderando um departamento, não pare por conta de posicionamentos de homens. Não espere reconhecimento humano, por mais que reconhecimento seja bom, por mais que um abraço seja bom. Tem o seu lugar, né? Não retroceda. Eu retrocedi e até hoje eu amargo esta decisão, porque através da vida do pastor Mota, na Assembleia de Deus Missão como a 10ª, Deus restaurou o nosso ministério. Ele me convidou no final de um ano, conversou comigo e pediu que eu assumisse um trabalho. Eu trabalhando manhã como superintendente de administração no município, tarde coordenando a Unicesumar, noite ministrando Paulo na Crisfap, aos finais de semana cuidando das abelhas sem ferrão, tendo Ronária, minha esposa, Nicole e José Nicolas. Melissa ainda não tinha nascido. E eu digo, não, pastor, eu vou, eu prometo domingo de manhã ter escola, que não tinha domingo à noite culto, e na quarta, eu dava aula de segunda a sexta, de 6h30 às 10. Na quarta eu vou dar aula até 8, vou conversar com o pessoal da faculdade, vou perder dinheiro, porque eu vou perder a hora-aula, mas eu vou sustentar o culto da quarta. Às vezes eu chegava na igreja de crachá e pensava que era gravata, né? E eu disse, meus irmãos, perdão, tirava aqui. Não, mas pastor, assim, já que o senhor entrou nisso aí, eu quero ouvir o senhor nesse... O senhor eu ia dizer bivocacionado, mas é tripla, 4, nem sei quantas vezes bivocacionado, porque o senhor está no ministério, o senhor está dando aula, está apicultor, enfim, o senhor citou muita coisa aí. Como é que é essa organização? Porque hoje se vê muito um cenário de as pessoas trabalham tanto e usam o trabalho como desculpa para não servir. E não é assim o ensino bíblico. O ensino bíblico é um equilíbrio. Você trabalha, óbvio, lógico, mas você também serve. E você tem que equilibrar tudo isso. Como é que o senhor consegue, então, organizar tudo isso? Todas as vezes que eu falo dessas atividades, Guilherme, todo mundo pergunta como é que eu consigo. Eu digo, eu não consigo. Como é que você dá conta? Eu disse, eu não dou conta. E creio que uma graça de Deus muito especial sendo derramada sobre a minha vida, e tenho uma esposa que de fato é uma auxiliadora. Tenho uma esposa que é uma guerreira. Eu estou aqui gravando o podcast, ela está na batalha com a Nicole, o José Nicolas e a Melissa. 8 anos, 3 anos e 1 ano e 8 meses, lá onde nós estamos hospedados. Então, eu não dou conta. Em algum dado momento, algo fica a desejar. Mas eu observo que desde a plantação da igreja para cá, algumas coisas estão tomando o seu devido lugar. Quando eu pensava que era só para eu prosperar, Deus quebrou isso em 2021. Porque em 2021, em julho, eu sofri um acidente automobilístico. O carro também deu perda total. Eu só tive um arranhão aqui no braço. O burro que estava no meio da pista, ele foi rasgado ao meio. E minha mãe, que muitas vezes é bem mais crente do que eu, e meu irmão mais velho, que também muitas vezes é bem mais crente do que eu, começaram a me ligar perguntando, rapaz, o que aconteceu? O que Deus quer falar contigo? Tu congrega, tu é fiel a Deus, serve tua família, tu é fiel a Deus nas tuas finanças, isso não pode. O que Deus quer falar contigo? E eu sabendo aonde eles queriam chegar, ou seja, eles estavam querendo dizer que Deus estava me chamando de volta para liderar a igreja, servir como pastor, e eu zangado disse para eles, rapaz, que Deus me ama, que Ele cuida de mim, que Ele me protege, estou vivo. Eu demorei 6 meses para entender isso. Quando nós assumimos a igreja, eu usava essa desculpa dentro da minha covardia, dentro da minha irresponsabilidade espiritual. Não posso dirigir igreja, não posso liderar a igreja, eu sou um homem de muitas ocupações. Foi quando eu entendi, não importa as ocupações que você tem, mas se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, a unção dele vai despedaçar a julga, a unção dele vai operar o sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque quando nós assumimos a igreja no bairro Paciência, da Assembleia de Deus Missão, como a 10ª em Piripiri, eu, minha esposa, nossos 2 filhos e 8 irmãos. 2 foram embora, ficaram 6. Em 6 meses, nós éramos 88 pessoas. Só de uma família, Jesus alcançou quase 30 pessoas.
alguns aceitando a Cristo, outros reconciliando. E em 6 meses eu ouvi, diante de todas as circunstâncias, Deus gritando: não é você, não é as suas muitas ocupações, mas é o que você entrega para mim. E eu percebi isso, foi quando eu chamei minha esposa e disse: pode acontecer o que acontecer, haja o que houver, nós nunca mais deixaremos de liderar a igreja. Ao final do ano, houve alguns acontecimentos que são acontecimentos internos do ministério, né, que não faz sentido eu expor aqui, mas foi um momento em que tanto o pastor Mota como eu entendemos que não era mais o tempo de caminharmos juntos, né? Ele foi na minha casa com o presbítero Gilberto, conversamos amistosamente. Daí então eu, dias depois, apresentei minha carta, me desliguei. Foi quando eu entrei em contato com o pastor Marcos. E aí talvez agora... Eu já ia perguntar isso. eu possa falar de como eu conheci o pastor Marcos Rodrigues, que para mim é um pai, né? E falar do pastor Marcos é falar da providência de Deus na minha vida e na minha família, sabe? Em dezembro de 2017, ele estava em missão, estava em Tianguá, na época pastor Juarez, se não me falha a memória, era o pastor na igreja aqui, a Igreja Batista Luz do Mundo, o ministério estava com os esforços de plantar a igreja em Tianguá, Ceará e Sobral, Ceará. E ele liga para mim, porque meu telefone estava no Facebook da Assembleia de Deus, e eu dou o contato do pastor, o pastor manda ele retornar para mim, e a gente conversa e combina. Quando ele chega em Piripiri, ele não liga para mim, uma cidade de 64 mil habitantes. A primeira casa que ele bate na porta, de 64 mil habitantes, ele chega, começa a andar nas ruas, sabe qual foi a casa de quem? Primeira casa que ele bate na porta, a minha casa. E eu costumo dizer que foi Deus que apresentou o pastor Marcos para mim. Eu estava deitado em uma rede na varanda da casa pastoral com minha Bíblia. Quando eu li aquele homem barbudo, parecendo um terrorista aqui, né? Eu li aquele baita, aquele homem grandão, o pastor Juarez ali do lado dele. Eu digo, quem são esses homens? Porque nas casas pastorais no sertão nordestino parece mesmo de presepado, mesmo de marmota, né? E eu olhei aquilo, quem são esses homens? Ele entrou, conversamos, ele foi visitar outros pastores, eu perguntei, o senhor vai almoçar onde? Não, não tem lugar. Pois vem almoçar. Falei para a irmã que trabalhava lá em casa, irmã, aumenta aí a comida que os pastores vão almoçar conosco. Quando ele veio almoçar, almoçamos, minha esposa estava em casa, conheceu, e ele ministrou uma oração. E na oração, do nada, ele mete uma casa na oração. Estava orando e agradecendo a ele, Senhor, não sei, não conheço o teu servo, mas eu ministro agora uma casa na vida dele. E eu pensei, oh meu Deus, eu não tenho condição de comprar uma moto, eu vou construir uma casa. Meu pensamento é que eu não tinha condição de construir casa e até então não tinha. Isso em dezembro de 2017, quando eu conheci este homem de Deus, para mim um pai hoje, pastora Márcia mãe, e quando foi em outubro de 2018, dia 19 de outubro de 2018, dia da independência do Piauí. Eu estava dentro da minha casa junto com a minha esposa, nós estávamos na nossa casa. Não é um casarão, mas o pastor Márcio conhece lá em casa. Daí então começamos mais ainda. Quando foi em 2019, que esse mês de setembro faz 5 anos, eu vim ao DF, lá o plano piloto mesmo, Brasília, para o congresso da Unicesumar, onde eu trabalhava e trabalho como coordenador até hoje. Vim com minha esposa e filha e eu disse, eu tenho que ir onde o pastor Marcos. Liguei para ele, disse, não, venha. Mostrou algumas igrejas, na verdade a igreja da quadra 56, Isso. Pastor Anderson. Vim para a sede, só que estava acontecendo os cultos na igreja ali, Kids, porque aqui estava em reforma. Foi quando nós fomos estreitando. Em janeiro de 2020 ele foi em minha casa. Só que ele me encontrou na fase mais rebelde da minha vida, do meu coração mais rebelde, da minha vida mais rebelde ao chamado de Deus e à obediência. Só que nós continuamos a conversar. Passou a pandemia e quando... Perdão, quem sabe faz ao vivo. Quando... Aí não posso nem dizer corta, né? Porque não vai cortar. Tá passando aí. Quando, então... Chega janeiro de 2023, ele se aproximou mais ainda de mim, mesmo com a dificuldade da comunicação, todos os meus chamados de socorro, de apelo, de orientação. Hoje, se somos o que somos como igreja, comunidade evangélica Betel em Piripiri, tem muito do pastor Marcos, sabe? E eu até me emociono porque eu não acreditava mais em ministério pastoral, sabe?
Mesmo tendo visto Deus fazendo o que ele fez, multiplicando, eu não acreditava. Mas quando eu olhei para o pastor, o zelo, o amor, ele ter saído daqui, a pastora Márcia se recuperando de cirurgia, e, sabe, tudo contra, e ele ainda desloca um dos pastores do ministério para ir atender ao chamado de um menino, né? De um improvável, eu diria assim. E foi lá em Piripiri com o pastor Anderson, me ajudaram a organizar a igreja, impuseram as mãos sobre a minha vida, eles dois como pastores, me ordenando ao ministério pastoral, porque eu era só presbítero, eu já, né, com o pastor Mota, ele insistiu e aconteceu. E desde então a gente começou a caminhar mais próximo ainda, conversando, e eu falando para ele, pastor, nós somos comunidade evangélica Betel, mas e aí, Luz do Mundo? Não tem nenhum grupo de pastores aí de WhatsApp, eu sou me inserir, eu quero estar mais próximo. Me põe no grupo. Bora, me bote no grupo do WhatsApp. Aí eu pensei que você não ia perguntar, mas foram um dia, sabe, de conversa, de orientação, de mentoria, de amor, muito amor. Eu posso dizer hoje que eu tenho um pastor que me ama. Eu tenho uma pastora que me ama não somente a mim, minha alma, mas também minha esposa e os nossos filhos. E no início desse ano ele insistiu que eu viesse para o encontro profético. Aí vim para o encontro profético, conheci outros irmãos, outros pastores. O pastor Anderson me convidou para pregar no aniversário da igreja lá da quadra 56. Deus abriu a porta para estarmos aqui no 4º Congresso Missionário. Só passagem aérea estava quase R$7.000. Eu, a pastora, os dois que pagam, a Melissa não paga. Deus abriu uma porta e nós compramos as 4 passagens de ida e vinda por menos de R$2.000, 1.900 e pouco. E vamos voltar em outubro. De 7 para 2 é não de é, Deus, hein? De quase 7.000 para 2. Então, conheci ao pastor Marcos e glorifico a Deus pela vida dele e por todos os pastores do Ministério Luz do Mundo, né? Eu lembro que quando eu vim no encontro profético, e aí aquele jeito meio um pouco distante, não muito próximo dos pastores lá no Nordeste, quando eu cheguei aqui, aí o pastor Marcos me apresentou, o pastor Wellington e tal, me apresentou o pastor Anderson, fui lá em Águas Lindas, lá onde o pastor Ananiel, o pastor Valcilei, esposo da pastora Alda. Aí o pastor Valcilei, daquele jeitão dele, tudo, aí chegou me abraçou, ô meu filho, tudo aí. Aí eu falei, meu Deus, porque aí eu agarrei mesmo, me deitei no colo dele e percebo este amor, este acolhimento no Ministério Luz do Mundo, e eu glorifico a Deus, porque minha esposa, eu e nossos filhos, a igreja em Piripiri faz parte de um ministério que, além de viver e acreditar em missões, acolhe, ama e cuida dos seus missionários. E hoje o senhor viveu uma emoção a mais aí, né? E eu nem conto essa emoção, porque quando o pastor Marcos foi nos buscar no aeroporto, ele conversou, aí ele olhou para mim, para minha esposa e disse assim: vocês não são Luz do Mundo. Vocês são Igreja Comunidade Evangélica Betel. Tudo bem? Isso foi que dia? Isso foi na quinta-feira pela manhã cedo. Hoje é domingo, só para você se situar do que ele está falando. Foi quinta de manhã cedo, aí eu fiquei assim, eu me calei. Meu pastor falou, eu me calei. Mas eu pensei, meu Deus, eu vim de tão longe para ouvir isso. Eu vim de tão longe para ouvir, porque, entenda só, durante todo esse processo, de janeiro até hoje, pastor Marcos e pastora Márcia, pastores do pastor José e da pastora Ronária, todo mês, em honra, em gratidão e fé, eu e minha esposa enviamos as nossas primícias para o pastor Marcos. Mas ainda oficialmente não havia uma conexão das igrejas. A igreja de Piripiri fazendo oficialmente parte do Ministério Luz do Mundo. Quando eu vim para o Congresso Missionário, eu pensei, é agora. É o Congresso Missionário. Nós somos Missões no Nordeste, pastor Zé Alves também lá no Tocantins, a pastora Valquíria lá na África. Então, nós somos. Eu pensei. Quando eu chego de manhã cedo dentro do carro, antes de qualquer coisa, de café da manhã nem nada, ele conversa e aponta. Mas hoje pela manhã ele fez algo que eu não sabia que ele ia fazer, né? Não sabia, até tanto eu fui pego de surpresa. Chamou a mim, minha esposa, nossos filhos, e oficialmente, diante da igreja, dos pastores, do ministério, fomos recebidos como ministério, como pastores do Ministério Luz do Mundo.
E uma palavra que ele utilizou, e eu vou segurar aqui para não chorar, eu sou um pouco chorão. Não precisa segurar não, pastor. É quando ele diz que nós somos as primícias, né? Nós somos a primeira igreja que faz parte do Ministério Luz do Mundo, que não tem o nome Batista Luz do Mundo, né? Para mim é honra, né? O meu coração me enche de contentamento por saber que nós estamos fazendo parte dessa história. São 34 anos do Ministério Luz do Mundo. Então são 34 anos plantando igreja, revitalizando igreja, fazendo missões. E porque houve esse trabalho hoje, minha esposa e eu e a igreja em Piripiri foram alcançados, né? Com este amor, este cuidado. E até então que eu não esperava que ele fizesse isso, que eu quase não consigo pregar, né? Me segurando para não chorar, porque eu vejo, sabe, Guilherme, o cuidado de Deus. Em todos esses detalhes eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus, o zelo do Senhor na minha vida, na vida da minha esposa e dos nossos filhos, em estar aqui hoje em Braslândia, estar aqui na sede do Ministério Luz do Mundo e sabendo que hoje eu tenho um casal de pastores que sabe o que é fazer missões. Um casal de pastores e um colegiado de pastores que não há, sabe, intrigas, disse-me-disse. A gente vê a unidade, a comunhão, o amor, o trabalho em cooperação de cada um desses pastores. Eu glorifico a Deus. Não existiria lugar melhor para eu estar do que sobre a tutela e orientação do pastor Marcos e da pastora Márcia. Amém. A beleza disso ela é imensurável. Isso é o corpo de Cristo. Isso é algo que só o sangue do Cordeiro, né, percorrer nas veias do corpo consegue produzir. Essa ligação, essa unidade, essa filiação. Isso é, como diz na internet, né, o puro suco do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus, é verdade. Bom demais tê-lo aqui, pastor. Amém, meu irmão. Poderia ficar aqui horas ouvindo o Senhor. A gente vai ouvir em outubro ainda histórias do trabalho missionário em Piripiri. Sabemos que tanto Deus tem feito ali, as congregações, o trabalho de entrar no interior. Eu vi o senhor falando de contextualização em relação ao local onde você vai. Sim. E isso é preciosíssimo, isso é um princípio missionário. No nosso congresso missionário, nós fizemos esse trabalho de contextualizar todo o ministério em relação à Guiné-Bissau. Isso é precioso. Eu queria ouvir mais disso, mas a gente não tem tempo para ouvir. Nós vamos ouvir nesse segundo momento. Fica aqui o meu pedido de oração pela obra do Senhor em Piripiri, para que o Senhor envie os recursos necessários, porque quem enviará os trabalhadores é Ele. Ele nos orienta a pedir para Ele. Peça ao Senhor da Seara que mande ceifeiros. É um desafio a obra missionária em Piripiri, mas eu digo uma coisa com muita convicção, Guilherme, muita convicção. Eu estou sendo orientado pelos pastores certos, eu estou inserido no ministério certo, minha esposa e os nossos filhos, nós estamos debaixo, não vou falar de forma como julgo, mas nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Não aquela cobertura espiritual como o povo aí gosta de falar, subjugando, né, manipulando pessoas, não. Não é uma dominação espiritual, né? Não, mas nós estamos debaixo de uma égide, de uma orientação de pastores e de um ministério. E sabemos que com este apoio, com esta cobertura, com esta orientação, muito faremos pelo Senhor Jesus ali em Piripiri e em região. E o bom de fazer parte de momentos como esse é que é um registro para a história. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nós estaremos vendo mais uma vez este vídeo, relembrando de tudo que o Senhor fez, de hoje até amanhã. E eu creio nisso. Eu sirvo ao Deus das missões. Nós servimos ao Deus das missões. E os céus, eles se movem em favor de igrejas e pessoas que trabalham a missão de Deus. Eu costumo dizer, quer ver a glória de Deus? Faça missões. Quer ver a glória de Deus sendo manifestada? Vai ao encontro do perdido. Compartilhe o evangelho de Deus. Então aqui fica meu agradecimento. Orem por mim, pastor José Carvalho, pastora Ronária Carvalho, pelos nossos filhos, pela igreja de Piripiri, e voltaremos em outros momentos, se Deus quiser. Espero que seja breve.
Outubro tá aí, né? Aí outubro vai ser chocolate, café, chocolate e café, isso. chocolate, café e alguma coisa mais. Um abraço, um beijo, ore por nós, em nome de Jesus.